Na hora de construção de personagens, muitas vezes a gente fica um pouco limitado com as nossas capacidades. O quanto a gente conhece de algo, de alguma coisa, de alguém, de algum fato, de algum gênero narrativo e principalmente da nossa inteligência e capacidade de pensar. Tanto que isso, muitas vezes a gente fica pensando como poderemos construir um personagem que é mais inteligente do que nós, que tem capacidades acima do normal, que na verdade são gênios ou a pessoa mais inteligente daquele universo ou de todo o universo existente e inexistente. Quer então dicas para como construir um personagem muito mais inteligente que você, que eu, que toda a humanidade e mesmo assim ainda parecer crível? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre inteligência. Nossa, mas você já não falou sobre inteligência? Tanto que até tem uma playlist falando sobre os tipos de inteligência? Também. Mas na verdade iremos falar sobre inteligência de uma forma geral. Tanto que a definição de inteligência consiste em a capacidade de resolver algum problema de acordo com os momentos e as situações que você tem. Então, com isso, uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem a capacidade de resolver um problema. E esse é o ponto principal onde nós iremos começar a nossa conversa. Quando a gente fala sobre resolução de problemas, principalmente para você, narrador, você escritor, você mestre, que tem toda uma noção de todo o universo, ou pelo menos da narrativa que você quer construir, você entende quais serão os obstáculos que você vai colocar na sua narrativa. Por isso que um personagem inteligente é aquele que tem a capacidade de resolver essas problemáticas. Quando a gente fala sobre inteligência, então, dessas formas, seja ela qualquer uma, inteligência emocional, inteligência matemática, linguística, natural, espacial, não importa qual das várias inteligências múltiplas você gostaria de colocar, algo que eu reforço para você depois ver o episódio explicando sobre todas as inteligências, explicando como você pode abordar isso narrativamente, porém, quando falamos sobre inteligência e esses obstáculos que você vai colocar na sua narrativa, trazer ideias propostas onde a forma da criatividade está diretamente relacionado também. Uma coisa que eu gosto bastante em Fullmetal Alchemist, se você não assistiu, vai assistir, principalmente o Brotherhood, que pega toda a história do mangá de uma maneira um pouco mais completinha, fala que inteligência não é resolver problemas difíceis, e sim simplificar a vida de outra pessoa. Então, ser inteligente é aquele que consegue simplificar de uma maneira mais direta uma problemática. Não estamos falando de simplificar de algo de, é só isso. Simplificar seria você trazer de uma forma palpável para toda a narrativa, para todos os personagens em volta, que aquilo, em tese, era simples, se você considerar o background de todas as características importantes daquele personagem que é inteligente. Se para acaso você precisa resolver tal coisa e a inteligência emocional é o ponto principal, é um personagem inteligente. Se você precisa resolver uma coisa tal que a inteligência física, corpórea, é aquilo que vai resolver, aquele personagem tem inteligência. Então o importante aqui, primariamente, antes de resolver e colocar e fazer um personagem extremamente inteligente, é você imaginar qual é a inteligência que você gostaria que seja abordada e qual vai ser o ponto ressaltado. Porque normalmente quando falamos de inteligência a gente pega Tony Stark, o Senhor Incrível, o Spock, o Sheldon, que são personagens inteligentes, uns mais inteligentes da Terra, ou até mesmo o Batman. Mas um personagem inteligente, como eu já disse, é aquele que resolve problemas. Claro, o Batman ele é inteligente, é o maior detetive de todos, mas não é o personagem que tem o maior QI de todos. No caso, o Sherlock Holmes não é o personagem com o maior QI de todos. Mas pelo fato dele conseguir resolver os problemas colocados na narrativa, ele torna um personagem inteligente. O Senhor Incrível, o Senhor Fantástico, ele é inteligente porque ele resolve as problemáticas trazendo para o universo dele. O Tony Stark é inteligente pelo fato de ele conseguir resolver as problemáticas do universo dele. O Spock ele é inteligente por resolver as problemáticas do universo dele. Então o personagem inteligente ou muito inteligente, ele é aquele que vai resolver as problemáticas daquele universo. O personagem mais inteligente da sua história é aquele que vai resolver todas as problemáticas daquele universo. Isso é a inteligência. Então você não precisa necessariamente fazer um personagem mais inteligente que você, propriamente dito. Mas caso você queira,
existem algumas formas narrativas interessantes que você pode fazer. Mas antes de você pegar o gênio indomável, vamos falar um pouco sobre problemática. Então, pessoal, problemática é o obstáculo. É aquilo que você vai colocar na sua narrativa que tem como objetivo parar a narrativa num tal ponto, num tal destino. Então, pessoal, problemática é o obstáculo. É aquilo que você vai colocar na frente do teu personagem, do seu jogador, diante a história, que vai dar uma pausa na história para a resolução daquilo com o objetivo de algo. Seja preparar o personagem para um próximo desafio, seja para colocar uma ambientação mais específica, seja para colocar uma lanterna em alguma situação, seja para ressaltar o personagem, para fechar um arco de um, para começar o arco de outro. Então, primeiramente, você tem que entender que, antes de construir aquele personagem super inteligente, precisamos pensar nas problemáticas. Se simplesmente colocar que a pessoa mais inteligente do mundo é aquela que sabe fazer um jogo da velha e ainda ganhar um jogo da velha, perfeito. Aquele personagem mais inteligente é aquele que vai resolver uma equação quântica, é aquele que vai perceber simplesmente que a relação entre os cosmos que está dentro da magia são simplesmente números primos. Então colocar a problemática é aí que está o grande ponto que vai fazer com que o seu personagem seja muito inteligente ou ser mais inteligente de todos. Tanto que se for pegar, personagens extremamente inteligentes podem ser extremamente burros em outras inteligências. Algo que eu disse isso pra vocês. Tanto que se for pegar algum personagem, por exemplo, Tony Stark, que era extremamente inteligente, no caso, habilidades como a inteligência intrapessoal, interpessoal, não está e está muito longe da superinteligência emocional interpessoal, por exemplo, de um super-homem, por exemplo, de um Capitão América dentro do seu altruísmo. Ah, mas ele se sacrificou. Perfeito, mas estamos falando de uma construção de personagem. Porém, se a gente for pegar a base do personagem como tal, ele é muito inteligente, matemático, físico, quântico, etc. Porém, a habilidade emocional, musical, faz com que ele se afaste dessa inteligência. Por isso que o importante é a problemática. Se você vai construir uma história onde as problemáticas são resolvidas com lógica matemática, o personagem principal, mais inteligente, precisa ter uma capacidade lógica matemática maior. Se por acaso você está fazendo uma história onde o Buda é o principal, você vai colocá-lo com uma inteligência emocional aumentadíssima. E ele vai ser um super gênio, porque ele vai ser o único que vai ter sacadas espirituais, sacadas emocionais, sacadas de fraternidade, sacadas de empatia. Porque a gente está muito acostumado e considera que gênios são os grandes cientistas. Claro, tem muitos cientistas que são extremamente inteligentes, obviamente. Porém, Mozart era estupidamente gênio. Ele era alguém relacionado à inteligência musical. Tem muitos atletas que são super gênios. Ah, mas o cara não sabe nem fazer matemática. Por isso que eu estou dizendo, os grandes gênios são aqueles que resolvem a problemática trazida por eles ou pela situação onde eles estão expostos e resolvem com facilidade. Gênio Indomável, por exemplo, um filme maravilhoso que não aborda simplesmente a parte de inteligência, mas também a construção da inteligência emocional. Onde a gente percebe a diferença gritante entre um inteligente matemático e um inteligente emocional e todo o arco de narrativa que existe entre esses dois fatores. Então isso que é muito interessante para construir. Fujam um pouco do grande inteligente matemático. Porque simplesmente falar que tal coisa X e tal coisa Y é relativamente simples. Porém, a construção narrativa é aí que conta. Por isso, quando a gente entra na construção narrativa, aí nós vamos pensar no personagem e nas construções do seu ambiente. Quando falamos principalmente de narrativas importantes, é o show don't tell. Claro que já falei sobre o show don't tell, que às vezes é importante e muitas vezes é importante o show. O tell também tem importância, mas não vamos entrar na discussão. Caso você queira, vou deixar um cardzinho para a gente falar um pouco mais do show don't tell. Só que o importante aqui, quando a gente fala sobre construção narrativa do gênio, vamos primeiramente começar com o personagem. Como eu disse, personagens inteligentes são aqueles que resolvem problemas numa simplicidade e algo que mostra essa simplicidade. Porém, como estamos falando de show don't tell em cima do personagem, mostrar como ele faz, mesmo que seja na simplicidade, é algo interessante.
Porque você não precisa necessariamente mostrar os cálculos matemáticos, mas simplesmente o personagem, ao bater o olho e falar isso está errado porque os cálculos não batem com a realidade, e você percebe que todos em volta também percebem depois de ser dito, estamos falando de alguém muito inteligente. Se simplesmente alguém fala, de acordo com a filosofia moderna X e Y, você simplesmente pega um conhecimento básico e coloca à tona. Então você não precisa ser um super gênio, mas simplesmente o gênio tem a capacidade de simplificar as coisas. Então isso era só para resolver com a filosofia moderna clássica? Sim, só isso já resolvia. Mas como se eu nunca... Então, porque você não conseguiu imaginar que poderia ter conexões desse jeito. Vamos pensar na alquimia dentro de um mundo fantástico. Gente, é simplesmente colocar vinagre. Não, mas por quê? Porque o vinagre tem um fator ácido e por ser algo simples e rápido de se achar, seria a solução mais simples para isso. Não precisamos fazer todo um ácido carbônico e tudo mais. Por quê? Porque simplesmente um vinagre, algo simples, já seria o suficiente para resolver esse problema. E isso está na genialidade. Mas Rafa, exatamente, é esse que faz com que o personagem seja um gênio. Você não precisa pegar um Dr. Stone e fazer toda uma pesquisa para conseguir justificar bioquimicamente, fisicamente, quimicamente, X ou Y. Tanto que existem muitos fatores fantásticos que se pega simplesmente todo um iceberg da ciência e simplifica um ponto e outro para considerar que há tal coisa da energia que transforma em pedra e o cacete a quatro. Então você percebe que a genialidade está simplesmente em facilidade de resolução de problemas. Não estou falando que simplesmente fazer um óculos, uma lente é simples. Porém, a genialidade faz com que ele utilize de ferramentas mais, vamos dizer assim, antigas ou não tão aprimoradas para construir aquilo com roca, com água, com feltro e vai desgastando vidro, que não sei o que, até que consegue achar a angulação específica da lente, fazendo com que a convergência, divergência, fazendo com que a gente precisa e consiga fazer o óculos. Ou até mesmo, se for considerar alquimia, em Fullmetal Alchemist, ele considera que é simples fazer isso e aquilo devido ao conhecimento base que ele tem. Então pegar os personagens em volta e reforçar com um show como esse personagem é inteligente é muito importante, porque a inteligência na narrativa ela é totalmente comparativa. A inteligência comparativa é ela que vai fazer com que demonstre que o seu personagem é inteligente. Se todo mundo tem um QI baixo, alguém um pouco mais alto, um pouco mais inteligente, vai ser extremamente destacável. Olha, tal personagem tem um QI de, 83, com todo mundo no 52, 83 não é aquela puta inteligência. Mas caramba, olha só, faz com que todo mundo se torne um asno ou ele extremamente inteligente. Então é legal porque quando você faz o show que o seu personagem é capaz de fazer, dizendo que o restante não é capaz de fazer a partir das suas capacidades máximas, então é um personagem inteligente. Por isso que você não precisa necessariamente ser extremamente inteligente ou ter a mesma capacidade diagnóstica daquele personagem para resolver aquele problema. Simplesmente é você baixar um pouco a régua da média e colocar o seu personagem acima da média. Esse é o grande e principal ponto. É você como ter o controle de todas as problemáticas, saber aonde precisa ser resolvido, então o personagem resolve de uma maneira mais simples, mais direta devido à sua inteligência. Claro que a criatividade também é algo importante, porque trazer de forma inteligente, criativa, que está lá muito interligado, mostrar que outros personagens não teriam a capacidade de chegar naquela conclusão simples. Nossa, mas o matemático não pensaria que simplesmente eram primos? Teve uma vez, por exemplo, em um acampamento, onde simplesmente chegaram para mim num passo ou repasse da vida, um torto na cara, e a pergunta simplesmente era: diga o nome da principal arte japonesa. Puta, eu pensei, ok, arte japonesa, culinária, artística, teatral, cinema, e eu pensei em todos os bilhões de possibilidades, aquela botânica, o teatro, a dança, e fiquei alguns segundos pensando, e a pessoa, origami, resposta certa. Por quê?
Porque eu pensei em tantos, eu tinha tanto conhecimento de tantas artes diferentes, que falar a maior arte japonesa? A pessoa que pegou só o básico, porque ele conhecia, que é a dobradura, perfeito, origami. Resolveu, pá, toca na minha cara. Aí a galera fala assim, nossa, Rafa, caramba, você é um tanto conhecedor de cultura japonesa e não soube responder essa? Então, pelo fato de eu conhecer tanta coisa diferente, eu não consegui imaginar que a arte seria o origami. Então a genialidade está você, simplesmente com todo o conhecimento existente na Terra, pegar o ponto específico lá. Esse aqui. Simplesmente pessoas muito inteligentes podem não chegar a nível de genialidade ao ponto de sacar pequenas coisas. E você, narrador, você, escritor e escritora, pelo fato de estar em mãos a sua narrativa e você saber qual é a problemática e como resolver isso, e você, que é o dono, a dona do universo, sabe todas as leis físicas, matemáticas, químicas, biológicas, espirituais, quânticas do seu universo, você pode muito bem resolver isso de forma básica. Tem muitos isekais onde o personagem é um gênio na mágica porque ele conhece o básico de química e física. Eu sei que as moléculas, os átomos, tudo é feito de átomos, então se eu imaginar que o ar tem a questão do oxigênio, ele tem toda a composição de O, o O ele tem tanto de massa, tanto de prótons, então se eu concentrar as ligações químicas, que eu lembro que eu ter feito isso na escola, é quando ele percebe que tem uma bomba quântica de oxigênio compensado, onde vai fazer uma explosão gigantesca e ignição e uma bola de fogo monstruosa. Por quê? Porque as pessoas naquele universo utilizam da magia como forma mais lúdica, visual, imaginativa. Você que tem um mínimo de conhecimento da química, que é básico dentro do ensino fundamental médio, ao colocar isso um pouco na prática, gera uma genialidade, porque você vai resolver aquele problema de outra forma. Então, pessoal, quando for reforçar o seu personagem inteligente, saiba que, basicamente, a inteligência consiste em resolver problemas de diversas formas diferentes, criativamente. Você, como construtor da história, narrador, world builder, conhece a problemática, conhece as leis em volta, por isso vai resolver essa problemática, trazendo esse comparativo. Vai colocar outros personagens reforçando isso, baixando um pouco a régua e deixando a genialidade em cima da simplicidade, ou simplesmente o iceberg da inteligência, que você coloca as informações mais pontuais a partir da lógica estabelecida, e com isso você vai construir um personagem extremamente inteligente. Porém, se por acaso você é uma pessoa que tem um conhecimento anterior maior, melhor. Porque você pode fazer a técnica do iceberg oco nesse momento. Caramba, Rafa, pela primeira vez você vai falar que a técnica do iceberg oco funciona e ela é boa. Nesse caso, sim. Porque o que acontece? Já que você não tem o conhecimento mesmo, colocar simplesmente a ponta do iceberg mostrando que você realmente sabe, ou que o personagem realmente sabe, esse é o ponto. Porque você não vai estar mentindo. O personagem sabe, você não. Você narrador, você mestre, você escritor, você escritora, você world builder, não faz ideia de como resolver isso. O personagem sabe. Então, ao você colocar ao ponto e justificar que aquele personagem consegue resolver esse problema e comparativamente você consegue resolver esse outro problema, perfeito. Você não precisa mostrar todo o iceberg. Aqui ele é oco mesmo. Porque você não vai conseguir ter a capacidade de preencher isso. E às vezes o seu leitor, o seu jogador, também não tem condição de preencher aquilo. Porque não adianta você, não, mas eu consigo preencher o iceberg, eu posso colocar e deixar ele extremamente denso. Perfeito. O seu leitor consegue acompanhar? O seu jogador consegue acompanhar? A pessoa que está consumindo a sua história consegue acompanhar? Não? Então o que ele precisa é de um iceberg oco. Mas para você mostrar esse gatilho da autoridade, quando você for justificar a inteligência, coloque os pontos de conhecimento que você sabe. Quero escrever uma história de investigação onde o investigador conhece técnicas, por exemplo, de legista, técnicas de ciência forense, porque eu sou legista, eu sou forense ou sou entusiasta. Perfeito, coloque. Coloque como um gatilho da autoridade que tal nervo ao ser puxado faz isso. Coloque na sua autoridade que depois de tantas horas acontece
um processo bioquímico onde chama um inseto X ou Y, ou devido à diminuição da temperatura tal, acontece com que o corpo perde um pouco da densidade da cartilagem, deixando os tecidos moles um pouco mais duros ou um pouco mais moles. Então, simplesmente colocando uma informação que você sabe, que você coloca, e esse ponto vai fazer com que crie uma substância dentro do cérebro chamado endorfina, serotonina, dopamina, que são esses prazeres, porque a partir dessa inteligência que você está expondo, a pessoa vai falar: vou acompanhar esse personagem. Porque o personagem ele pode ser gostável pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade emocional ou pelas suas capacidades físicas. Estou acompanhando o tal personagem porque ele é cabuloso, então nossa, eu vou ver e acontecer. Eu vou acompanhar esse personagem porque ele é cativante, ele é emotivo, ele me traz essa aproximação. Vou acompanhar esse personagem porque ele é extremamente inteligente. Então você pode então colocar a sua gostabilidade no seu personagem a partir dessa inteligência, mostrando esses detalhes. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo explicando como construir personagens inteligentes. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo que você não seja tão inteligente quanto o personagem, é possível sim construir gênios de diversas formas, problemáticas e resolução dos problemas, simplificando com criatividade. Se você chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários qual é o personagem mais inteligente que você considera. Dentro do seu universo, existe sim algum personagem inteligente? Eu quero saber. Deixa uma palhinha aqui para nós dos grandes feitos do seu personagem. Use e abude das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!